A máquina de café expresso no escritório particular de Lorenzo Vitali sibilou como uma serpente, vapor enrolando-se no ar denso com o cheiro de torra escura e couro caro. Eu estava no aparador de Mogno preparando seu terceiro café da manhã, com a eficiência prática de 6 meses sob seu emprego, embora sob parecesse a preposição errada. Limpa na garganta. Mais como ao lado ou talvez contra, considerando a frequência com que nos desentendíamos. O arquivo Calibrase está na sua mesa, eu disse sem me virar, sabendo que ele havia entrado, embora seus passos não fizessem som no tapete persa. Lorenzo Vital se movia como um predador. Silencioso, proposital, sempre ciente de cada ser vivo em sua vizinhança. E antes que você pergunte, sim, eu removi a cláusula sobre os contratos portuários. Não, eu não pedi permissão. Sim, eu estava certo em fazê-lo. Atrás de mim, ouvi o suave farfalhar de tecido enquanto ele se ajeitava em sua cadeira, seguido pelo clique distinto de sua caneta M. Elense. Limpa a garganta. Você está particularmente insubordinada esta manhã, Lily. São 3 da tarde, Sr. Vital. Terminei de preparar o café expresso dele exatamente como ele gostava. Sem açúcar servido na xícara específica que sua avó lhe dera, aquela com minúsculos filigranas de ouro ao redor da borda. E me virei para encará-lo. Lorenzo sentou-se atrás de sua mesa maciça, como um príncipe sombrio, inspecionando seu reino. Terno carvão tão precisamente talhado que parecia pintado em seus ombros largos. Cabelo escuro puxado para trás de um rosto que pertencia a moedas romanas, todos ângulos afiados e estrutura óssea aristocrática. Mas foram seus olhos que sempre me pegavam desprevenida. Cinzento tempestade, implacavelmente inteligentes, capazes de ler cada microexpressão, cada pequeno sinal. Aqueles olhos me seguiam agora enquanto eu cruzava o escritório e senti seu peso como um toque físico descendo pela minha coluna. Eu havia aprendido cedo em meu emprego que Lorenzo notava tudo. A maneira como eu torcia o anel da minha avó quando ansiosa, como eu mordia meu lábio inferior quando concentrada, o ângulo preciso da minha cabeça quando eu estava prestes a dar más notícias. A reunião com os irmãos Rossi é às 7. Eu disse, colocando no café expresso dele na mesa com talvez mais força do que o necessário. Uma única gota escapou, manchando a superfície polida. Preparei os documentos de briefing. Marco irá te dirigir. Eu não estarei aqui. Sua mão, alcançando a xícara, congelou no ar. Com licença, estou saindo cedo hoje. Mantive minha voz firme, profissional, mesmo enquanto meu coração começava seu familiar estacato sempre que a atenção de Lorenzo se focava totalmente em mim. Eu tenho planos. Planos? Ele repetiu a palavra como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Seus dedos tamborilaram uma vez contra a mesa. Um sinal incomum de irritação de um homem que construíra sua reputação em controle absoluto. Que tipo de planos? Pessoais. O silêncio que se seguiu esticou como bala de caramelo esticada. Através das janelas do chão ao teto atrás dele, Manhattan brilhava no sol do fim da tarde, tudo aço e vidro e dinheiro. Desta altura neste escritório, Lorenzo Vital inspecionava um império que se estendia muito além de holdings imobiliárias legítimas e negócios de importação. Todos sabiam o que ele realmente era, embora ninguém o dissesse em voz alta. Não se valorizasse em sua contínua boa saúde. Eu havia aprendido a verdade 2 meses após meu emprego, tropeçando em uma conversa que eu não deveria ouvir. A coisa inteligente teria sido largar imediatamente, correr longe e rápido do mundo perigoso que Lorenzo habitava. Em vez disso, eu havia entrado em seu escritório na manhã seguinte, colocado seu café expresso em sua mesa e dito: "A remessa Martinelli chega terça-feira. Você vai querer estar lá pessoalmente." Ele me encarara por um minuto inteiro. "Então você é muito corajosa ou muito estúpida, senhorita Morgan." "Eu sou prática, Sr. Vitali, e faço um excelente café." Algo havia mudado entre nós naquele momento.
Um entendimento talvez, ou talvez apenas o reconhecimento de que eu havia cruzado uma linha e não podia voltar. De qualquer forma, eu havia mantido meu emprego, meu silêncio e meu crescente vício no tipo particular de caos que era trabalhar para Lorenzo Vital. Agora ele estava em pé, movendo-se ao redor de sua mesa com aquela graça predatória. Planos pessoais, ele repetiu, seu sotaque acariciando as palavras. O inglês de Lorenzo era impecável, mas em momentos de forte emoção, sua herança italiana coloria certas sílabas. Com quem? Isso realmente não é da sua conta. Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Tudo sobre você é meu negócio, Lily. Você trabalha para mim. Eu trabalho para você das 9 às 6. O que eu faço depois do horário é problema meu. Eu cruzei meus braços. Um gesto defensivo que imediatamente me arrependi quando seu olhar caiu brevemente sobre o movimento antes de retornar ao meu rosto. Estávamos muito perto agora. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Algo feito sob medida que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal com notas de bergamota e cedro. Perto o suficiente para ver a cicatriz tênue ao longo de sua mandíbula. Uma linha branca fina que falava de violência em seu passado. Você está usando perfume. Ele observou suavemente. Você nunca usa perfume para o escritório. Meu pulso saltou. Eu passei meu perfume favorito enquanto me preparava. Uma sutil mistura de baunilha e jasmim. O fato de que ele havia notado que ele conhecia minhas rotinas típicas bem o suficiente para identificar este desvio enviou um tremor através do meu estômago que não tinha nada a ver com medo. Talvez eu tenha sentido vontade hoje. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. E seu cabelo? Você geralmente o usa preso. Minha mão moveu-se instintivamente para as ondas soltas caindo pelos meus ombros. Eu havia passado 1 hora com um modelador de cachos esta manhã, algo que raramente me preocupava para o trabalho. Eu tenho um encontro, Sr. Vital. Isso é aceitável para você? Ou preciso de permissão por escrito para ter uma vida pessoal? A temperatura no escritório pareceu cair vários graus. A expressão de Lorenzo não mudou. Ele era muito controlado para isso, mas algo sombrio e perigoso cintilou em seus olhos cinzento tempestade. Um encontro. Sua voz era seda sobre aço. Sim, um encontro. Aquela coisa onde duas pessoas que não são empregador e empregado saem e desfrutam da companhia um do outro. Eu me arrependi do tom áspero, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca. 6 meses trabalhando para Lorenzo me ensinaram que cutucar o urso era emocionante, mas raramente sábio. E quem é este indivíduo afortunado? O nome dele é Tyler. Nós nos conhecemos na festa de aniversário de Sofia na semana passada. Peguei minha bolsa de onde a havia deixado na mesa lateral, subitamente desesperada para escapar da intensidade sufocante do escrutínio de Lorenzo. Agora, se me dá licença, preciso ir para casa e me trocar. Dei 3 passos em direção à porta antes que sua voz me parasse. Mudar para o que exatamente? Roupas, Sr. Vital. É geralmente mal visto ir jantar nu. O músculo de sua mandíbula saltou, o único sinal de sua irritação. Você sabe o que eu quero dizer? Eu me virei inexplicavelmente irritada com seu questionamento. 6 meses de suas ordens, suas críticas, seu raro elogio ocasional que parecia ganhar na loteria. 6 meses assistindo o desfilar pelo escritório com um elenco rotativo de mulheres bonitas, cada uma mais deslumbrante que a última. 6 meses fingindo que não sentia nada quando ele estava muito perto, quando sua mão roçava a minha passando documentos, quando ele me chamava em seu escritório tarde da noite e eu o pegava me observando com uma expressão que eu não conseguia ler direito. Algo legal, eu disse, minha voz mais afiada do que eu pretendia. Algo que me faça sentir bonita. Está tudo bem com você? Ou você precisa aprovar minhas escolhas de guarda-roupa também? Por um momento, Lorenzo não disse nada. Então, cuidado, Lily.
Você não sabe que tipo de homens estão lá fora. A preocupação em sua voz, preocupação genuína, me pegou desprevenida. Eu suavizei ligeiramente. Eu ficarei bem. Tyler é um corretor de ações, muito respeitável. Corretores de ações podem ser perigosos também. Não tão perigoso quanto algumas pessoas que eu poderia mencionar. As palavras escaparam antes que eu pudesse pará-las. Limpa a garganta. E eu imediatamente me arrependi delas quando vi a expressão de Lorenzo estremecer completamente. 5 é, ele disse, sua voz agora puramente profissional. Fria. Não se atrase amanhã. Eu assenti e fugi, meus saltos clicando rapidamente contra o chão de mármore do escritório externo. Minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto eu pegava minhas coisas. Adrenalina e algo mais. Algo que eu não queria examinar muito de perto, inundando meu sistema. Lucia, a recepcionista, levantou os olhos de sua mesa com olhos conhecedores. Problemas no paraíso? Não há paraíso, eu murmurei, cutucando o botão do elevador repetidamente. Apenas um homem muito mandão que não entende limites. O sorriso de Lucia era astuto. Se você diz. A viagem de elevador descendo 43 andares me deu tempo para me recompor. Isso era ridículo. Lorenzo Vital era meu chefe. Um homem perigoso. Um homem que vivia em um mundo de violência e poder do qual eu não queria fazer parte. O fato de ele fazer meu pulso acelerar e minha pele corar era irrelevante e inconveniente, uma complicação que eu absolutamente não podia pagar. Tyler era seguro, normal, entediante talvez. Mas entediante era bom. Entediante significava que eu podia dormir sem me preocupar com homens de terno escuro aparecendo na minha porta. Entediante significava um futuro que não envolvia investigações federais ou disputas entre famílias rivais. Entediante significava não sentir como se estivesse perpetuamente na beira de um precipício, simultaneamente aterrorizada de cair e desesperada para pular. Meu apartamento era um modesto de um quarto no Queens, a 40 minutos de metrô da Torre da Quinta Avenida de Lorenzo. Eu tomei banho rapidamente, tentando lavar a tensão persistente do nosso confronto. O vestido vermelho pendia na porta do meu armário, onde o havia deixado esta manhã, uma compra impulsiva que fiz na semana passada, dizendo a mim mesma que eu merecia algo bonito, mesmo que custasse mais do que eu deveria ter gastado. O tecido era seda, a cor um carmesim profundo que fazia minha pele brilhar. O decote era modesto, mas o vestido abraçava cada curva antes de se alargar ligeiramente nos meus joelhos. Eu nunca havia usado algo assim. Nunca tive um motivo. Eu me estudei no espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a mulher que me encarava. Com meu cabelo em cachos soltos, maquiagem sutil realçando minhas feições e o vestido vermelho me transformando em alguém confiante e sedutora, eu parecia pertencer ao mundo de Lorenzo, como se eu pudesse entrar em qualquer restaurante 5 estrelas e comandar a atenção. O pensamento me deixou desconfortável e emocionada em igual medida. Meu telefone zumbiu com uma mensagem de Tyler. Correndo 15 homens atrasado. Encontro você no Ritz às 8. Eu confirmei e peguei minha clutch, tentando ignorar a sensação apertada no meu peito. Isso era bom. Isso era normal. Isso era o que pessoas normais faziam. Eles iam a encontros com homens bons, chatos que não os faziam sentir como se estivessem constantemente brincando com fogo. O restaurante que Tyler havia escolhido era italiano sofisticado, tudo iluminação fraca e toalhas de mesa brancas. Eu cheguei primeiro, dando meu nome à anfitriã e seguindo-a para uma mesa perto do fundo. O espaço estava lotado com a correria do jantar, conversas criando um agradável zumbido de ruído de fundo. Eu pedi um copo de vinho e esperei, pessoas observando para passar o tempo. Limpa a garganta. Casais celebrando aniversários, jantares de negócios terminando. Um grupo de mulheres rindo sobre aperitivos compartilhados. Pessoas normais vivendo vidas normais.
felizmente inconscientes do mundo paralelo que existia logo abaixo da superfície de sua realidade cotidiana. Um mundo onde homens como Lorenzo Vital tomavam o tipo de decisões que poderiam acabar com vidas com uma chamada telefônica. Eu estava tão perdida em pensamentos que quase não notei quando Tyler chegou, ligeiramente sem fôlego e apologético. Lily, desculpe. Desculpe. Emergência de trabalho. Ele era bonito de uma maneira convencional. Cabelo loiro, olhos azuis, mandíbula forte. Seu terno era caro, mas não feito sob medida. Seu sorriso era charmoso, mas não perigoso. Tudo nele gritava, escolha segura. Sem preocupações, eu disse, retribuindo seu sorriso. Eu acabei de chegar aqui. O encontro começou bem o suficiente. Tyler foi atencioso, fez perguntas sobre meu trabalho, que eu respondi vagamente, tendo aprendido há muito tempo a nunca mencionar o nome de Lorenzo em conversas casuais, e compartilhou anedotas divertidas sobre seu próprio trabalho. Ele era tudo o que um primeiro encontro deveria ser: educado, interessado, apropriado. Então, por que eu ficava verificando o meu telefone? Por que cada homem de cabelo escuro que passava pela nossa mesa fazia meu pulso saltar? Por que eu sentia como se estivesse traindo algo? Alguém por estar aqui? Você parece distraída, Tyler observou, repondo meu copo de vinho. Tudo bem? Bem, eu menti. Apenas um longo dia de trabalho. Seu chefe parece uma verdadeira peça de trabalho. Tyler se recostou, sua expressão mudando para algo mais calculado. Horas exigentes, alta pressão. Deve ser difícil. Algo em seu tom fez meus sinos de alarme internos tocarem, mas eu empurrei o sentimento para o lado. Tem seus momentos. O que é exatamente que sua empresa faz? Você mencionou importações. A pergunta era casual, mas seus olhos estavam muito focados, muito intencionados. Várias coisas, comércio internacional principalmente. Deve ser interessante lidar com todos esses mercados diferentes. Ele sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Sempre pensei em entrar nesse setor. Talvez você pudesse me dar algumas dicas de insider. Os sinos de alarme ficaram mais altos. Eu sou apenas uma secretária, Tyler. Eu arquivo documentos e faço café. Nada emocionante. Sua mão encontrou a minha do outro lado da mesa. Seu aperto apenas ligeiramente muito apertado. Eu aposto que você é mais do que isso. Uma mulher trabalhando para um homem como Lorenzo Vital deve saber todo tipo de coisas interessantes. Meu sangue gelou. Como você sabe para quem eu trabalho? Sofia mencionou isso, Tyler disse rapidamente, muito rapidamente. Seu polegar traçou círculos na minha palma que deveriam ter sido agradáveis, mas em vez disso me causaram arrepios. Ela disse, você trabalhava para algum empresário de alto escalão. Sofia não sabe onde limpa a garganta eu trabalho. As palavras saíram planas, frias. Eu havia sido deliberadamente vaga com meus amigos sobre meu emprego. Algum instinto me dizendo que associar-se a Lorenzo Vital, mesmo como sua secretária, era algo melhor mantido em segredo. Então, vou perguntar novamente. Como você sabe para quem eu trabalho? A máscara charmosa de Tyler escorregou por apenas um momento, revelando algo mais duro por baixo. Escute, Lily, acho que começamos com o pé esquerdo aqui. Acho que este encontro acabou. Eu me movi para me levantar, mas sua mão apertou a minha, me mantendo no lugar. Não faça uma cena, ele disse suavemente, seu sorriso nunca vacilando para o benefício de quem estivesse observando. Apenas me ouça por um minuto. Solte minha mão. Minha família tem alguns negócios com o Sr. Vital. Nada importante, apenas alguns interesses sobrepostos no setor de importação. Seus olhos estavam duros agora, calculistas. Pensamos que poderia ser útil estabelecer uma conexão amigável. Você parece uma mulher inteligente, Lily. Inteligente o suficiente para entender como essas coisas funcionam. Meu coração martelava contra minhas costelas. Você armou tudo isso. A festa, o encontro casual.
Tudo isso. Prefiro pensar nisso como networking estratégico. Seu polegar ainda traçava aqueles círculos enlouquecedores na minha pele. Não estamos pedindo nada importante, apenas informações ocasionais. Que reuniões estão acontecendo? Quem está visitando o escritório? Esse tipo de coisa. Em troca, nós a compensaríamos muito generosamente. 6 meses atrás, eu poderia ter sido ingênua o suficiente para me sentir lisonjeada pela atenção. 6 meses atrás, eu não sabia o que sei agora. 6 meses atrás, eu não havia passado todos os dias observando Lorenzo operar, aprendendo a ler os sinais sutis que precediam a violência, entendendo o código que governava seu mundo. E uma das regras cardeais daquele mundo era que a traição tinha consequências. Você está me pedindo para espionar Lorenzo Vital. Mantive minha voz firme, mesmo enquanto medo e fúria guerreavam em meu intestino. Você tem alguma ideia de quão catastroficamente estúpido isso é? Estamos pedindo para você ser inteligente. Seu chefe não é um bom homem, Lily. Ele é perigoso, violento. Eventualmente, ele será derrubado. E você não vai querer estar muito perto quando isso acontecer. Tyler inclinou-se para a frente, abaixando a voz. Estamos te oferecendo uma saída. Dinheiro, proteção, um novo começo em algum lugar seguro. Eu o encarei. Limpa da garganta. Este estranho bonito que havia orquestrado uma armadilha elaborada disfarçada de romance. Quem somos nós exatamente? Pessoas que podem te proteger de Vitali quando ele descobrir que você sabe demais, ou pessoas que querem me usar contra ele e vão me matar no momento em que eu não for mais útil. Eu puxei minha mão livre com força suficiente para derrubar meu copo de vinho. Líquido vermelho espalhou-se pela toalha de mesa branca como sangue, e o simbolismo não me passou despercebido. Preciso sair. Desta vez, quando me levantei, Tyler não tentou me parar, mas sua voz me seguiu. Pense nisso, Lily. Você não é como ele. Você não pertence a esse mundo. Pegue a saída inteligente enquanto ainda pode. Peguei minha clutch e me dirigi para a saída, minha respiração vindo em curtos suspiros. A anfitriã parecia preocupada enquanto eu passava. Mas eu não conseguia parar. Não conseguia pensar. Não conseguia processar o que acabara de acontecer. Tyler sabia onde eu trabalhava, sabia o nome de Lorenzo, havia me pesquisado o suficiente para fabricar um encontro inteiro, o que significava que outros poderiam saber também. Poderiam estar observando, esperando uma oportunidade para me usar contra Lorenzo. O ar da noite atingiu meu rosto enquanto eu irrompia pelas portas do restaurante, fresco e afiado. Eu estava na calçada, tentando me orientar, tentando lembrar como respirar normalmente. Meu telefone zumbiu na minha clutch. Provavelmente Tyler enviando alguma mensagem de acompanhamento. Eu o ignorei. A coisa inteligente seria ir para casa, trancar minhas portas e começar a atualizar meu currículo. Amanhã de manhã, eu entraria no escritório de Lorenzo e pediria demissão. Sair antes que qualquer jogo de poder que a família de Tyler estivesse orquestrando me pegasse no fogo cruzado. Essa era a coisa inteligente. Mas estando ali naquela calçada de Manhattan, o vestido vermelho de repente parecendo um alvo em vez de uma armadura, me peguei pensando em algo que Lorenzo havia dito uma vez tarde da noite, quando estávamos trabalhando sozinhos no escritório. Estávamos discutindo um rival de negócios que havia feito um movimento agressivo, tentando minar um dos contratos de Lorenzo. Predadores podem sentir o medo, ele havia dito, sem levantar os olhos dos documentos que estava revisando. No momento em que você o mostra, você se torna presa. O truque é decidir se você vai correr ou mostrar os dentes. Na época, eu havia pensado que ele estava falando sobre negociação de negócios. Agora, eu entendi que era uma filosofia pela qual ele vivia. Peguei meu telefone, rolando pelas mensagens de Tyler, para encontrar o número que eu só havia usado para emergências. Lorenzo o havia programado no meu telefone na minha primeira semana, instruindo-me a ligar se eu me sentisse insegura.
Eu havia rido na época, chamando-o de paranoico. Eu não estava rindo agora. Ele atendeu no primeiro toque. Lily. Sua voz era diferente do que no escritório. Mais áspera, mais íntima, como se ele estivesse esperando pela minha ligação. Onde você está? Regis, na rua 54 Oeste. Eu preciso... Minha voz falhou e eu me odiei pela fraqueza. Você pode mandar alguém me buscar? Eu não quero pegar o metrô. Silêncio por 3 segundos, que pareceram 3 horas. Então não se mexa. Estou a 5 minutos de distância. Você está onde? Mas ele já havia desligado. Eu estava de pé sob o toldo do restaurante, tremendo apesar da temperatura amena da noite. 5 minutos depois, um elegante Mercedes preto parou no meio-fio. A janela do motorista abaixou, revelando não um dos motoristas habituais de Lorenzo, mas o próprio homem. Ele vestia o mesmo terno carvão de mais cedo, embora tivesse afrouxado sua gravata e desfeito o botão de cima de sua camisa. Seu cabelo estava ligeiramente desarrumado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. E sua expressão, quando seus olhos cinzentos encontraram os meus, era absolutamente assassina. Entre no carro, Lily. Eu obedeci, deslizando para o banco do passageiro. O couro estava quente, e o interior cheirava a sua colônia. Lorenzo não saiu imediatamente, apenas sentou ali olhando para a frente, suas mãos segurando o volante tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. O que aconteceu? Sua voz era terrivelmente calma. Ele te machucou? Não, não fisicamente. Tentei encontrar as palavras certas para explicar. Lorenzo, ele sabia quem você é. Ele sabia que eu trabalho para você. Ele tentou me recrutar para espionar para sua família. O músculo da mandíbula de Lorenzo saltou. Que família? Ele não disse exatamente. Apenas disse que eles tinham interesses comerciais sobrepostos com você no setor de importação. Tyler o quê? Seus olhos cortaram para os meus. Qual é o sobrenome dele? Eu não sei. Nós nos conhecemos na festa de Sofia. Ou pelo menos eu pensei que sim. As peças estavam se encaixando, cada uma mais condenatória que a anterior. Foi tudo encenado, não foi? Ele me mirou especificamente. Lorenzo ficou quieto por um momento, processando. Então, Tyler Monroe, no início dos 30, loiro, trabalha na Castani Financial. Como você? Porque eu o tenho observado te observar por 2 semanas. Ele finalmente soltou o volante, virando-se para me encarar totalmente. Seu pai é Vincent Monroe. Eles dirigem os sindicatos do cais. Tem tentado se infiltrar nas minhas operações de transporte por meses. Meu estômago despencou. Você sabia? Você sabia que alguém estava me observando e não me contou? Eu tinha alguém o observando te observar. Você nunca esteve em perigo, Lily? Até que eu saí em um encontro com ele, limpa a garganta. Razão pela qual eu estava a 3 mesas de distância a noite toda, esperando que ele mostrasse sua mão. A voz de Lorenzo caiu mais baixo. Você realmente achou que eu te deixaria entrar em um restaurante com um estranho sem saber exatamente quem ele era e o que ele queria? Eu o encarei, dividida entre a fúria por sua presunção e um alívio traiçoeiro por ele ter estado lá. Você me seguiu. Eu te protegi. Há uma diferença. Você não tinha direito. Eu tenho todo o direito. Ele se inclinou mais perto e de repente o carro pareceu muito pequeno. Você trabalha para mim, Lily. Você faz parte da minha organização. Isso te torna minha responsabilidade. Eu não sou uma posse que você pode rastrear como um pacote FedEx. Não, você é um passivo. As palavras explodiram dele com uma falta de controle incomum. Você anda por aí em vestidos vermelhos parecendo assim, atraindo a atenção de cada homem em um raio de 50 milhas, completamente alheia ao fato de que você é um alvo ambulante para qualquer um que queira chegar a mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo parecia que queria pegar as palavras de volta, sua expressão mudando de irritada para cuidadosamente vazia no espaço de um batimento cardíaco. Mas era tarde demais.
Elas pairavam entre nós, impossíveis de ignorar. Parecendo o quê? Eu perguntei suavemente. Sua mandíbula apertou. Lily, não. Você disse parecendo assim. Como o que exatamente? Como se você soubesse exatamente o efeito que você tem. Ele se afastou, colocando distância entre nós, seu controle se reafirmando. Como se você estivesse tentando enlouquecer completamente todo homem que te vê. Meu coração estava fazendo coisas estranhas em meu peito, correndo e gaguejando e esquecendo como bater normalmente. E você está louco? Lorenzo não respondeu por um longo momento. Então, em vez de responder, ele ligou o carro e entrou no tráfego com talvez mais agressão do que o necessário. Nós dirigimos em silêncio carregado por Manhattan, as luzes da cidade passando pelas janelas. Eu deveria ter estado processando o perigo que acabara de escapar. A proposição de Tyler, limpa a garganta, as implicações de famílias rivais se interessando por mim. Em vez disso, tudo o que eu conseguia pensar era na maneira como as mãos de Lorenzo agarravam o volante, o músculo pulando em sua mandíbula, a maneira cuidadosa como ele não estava olhando para mim. Para onde estamos indo? Eu finalmente perguntei quando percebi que estávamos indo para o norte, longe de Queens. Meu lugar. Precisamos conversar e eu não confio na segurança do seu apartamento. Meu apartamento está bem. Seu apartamento tem fechaduras que um adolescente poderia arrombar e vizinhos que não notariam se alguém te carregasse para fora gritando. Ele fez uma curva fechada. Você vai ficar comigo esta noite. Amanhã discutiremos arranjos permanentes. Arranjos permanentes? Eu me virei em meu assento para encará-lo. Lorenzo, eu não vou me mudar para sua cobertura só porque um cara tentou me recrutar. Um cara de uma família que agora sabe que você é próxima de mim. Um cara que absolutamente tentará novamente ou enviará outra pessoa para tentar. Um cara que demonstrou muito claramente que você não está mais segura morando sozinha em um bairro com segurança mínima. Ele tinha um ponto, por mais que eu odiasse admitir. Tyler sabia onde eu morava. Provavelmente sabia minhas rotinas. O pensamento de voltar para meu apartamento, de deitar na cama me perguntando se cada som era alguém invadindo, me causava arrepios. Apenas por esta noite eu concedi. Então descobrimos uma solução real. Veremos. Seu prédio era um daqueles arranha-céus exclusivos onde o porteiro te conhecia pelo nome e o elevador exigia um cartão-chave. Subimos até o último andar em silêncio. A tensão entre nós espessa o suficiente para cortar. Eu nunca havia estado na casa de Lorenzo. Nunca havia imaginado que estaria. Pareceu estranhamente íntimo cruzar este limiar do profissional para o pessoal. A cobertura era exatamente o que eu esperava e nada parecido ao mesmo tempo. Móveis modernos elegantes, janelas do chão ao teto oferecendo uma vista que provavelmente custava mais do que a casa dos meus pais. Cozinha cheia de eletrodomésticos de nível profissional que pareciam mal usados. Mas havia também toques pessoais, fotografias de família na lareira, uma cadeira de couro bem usada perto da janela, estantes cheias de volumes tanto em inglês quanto em italiano. Quarto de hóspedes é no final do corredor. Segunda porta à esquerda, Lorenzo disse, tirando o paletó e afrouxando ainda mais a gravata. Há artigos de higiene sobressalentes no banheiro. Vou pedir para alguém trazer roupas do seu apartamento amanhã. Lorenzo, nós dois deveríamos dormir um pouco. Ele se virou, indo em direção ao que eu supunha ser seu próprio quarto. Foi uma longa noite. Espere. A palavra saiu antes que eu pudesse pará-la. Ele parou sem se virar. Por que você estava tão bravo? Quando eu te contei sobre o encontro, você parecia... Eu não sei. Furioso. Seus ombros tensionaram. Eu não estava bravo. Você estava. Você está. Eu dei um passo mais perto. E você estava no restaurante. Você disse que estava há 5 minutos, mas você já estava lá. Você estava assistindo o tempo todo. Lentamente, Lorenzo se virou para me encarar. Na iluminação fraca de sua cobertura,
Com sua gravata desfeita e seu controle cuidadoso escorregando, ele parecia diferente. Menos como o frio chefe da máfia e mais como um homem no fim de sua corda. Sim, ele disse simplesmente. Eu estava observando. Por quê? Porque sou aparentemente um idiota masoquista que gosta de se torturar. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Porque te ver se preparando para um encontro com outro homem era seu próprio tipo especial de inferno. Mas te ver realmente ir adiante com isso teria sido pior. Porque passei 6 meses tentando me convencer de que o que sinto por você é apenas atração física. Apenas luxúria inconveniente. E claramente sou um péssimo mentiroso. Mesmo para mim mesmo. A confissão pairou no ar entre nós, crua e honesta e aterrorizante. Você não pode dizer coisas assim. Eu sussurrei. Você é meu chefe. Eu sei. Você é perigoso. Eu sei disso também. Esta é uma ideia terrível. Provavelmente a pior que já tive. Ele deu um passo mais perto e depois outro até estarmos quase nos tocando. Mas eu terminei de fingir, Lily. Terminei de fingir que não percebo toda vez que você entra em uma sala. Terminei de fingir que não me enlouquece quando outros homens olham para você. Terminei de fingir que não queria cometer assassinato esta noite, assistindo Tyler Monroe colocar as mãos em você. Minha respiração engasgou. Lorenzo, eu disse a mim mesma que manteria minha distância, que seria profissional, que você merecia alguém normal, alguém seguro, alguém que não te arrastaria para o meu mundo. Sua mão subiu pairando perto do meu rosto, mas não tocando. E então você apareceu para trabalhar 6 meses atrás com sua língua afiada e mente mais afiada, completamente desimpressionada pela minha reputação, revirando os olhos para minhas ordens, como se eu não fosse nada mais do que um gerente intermediário irritante. Você tem alguma ideia do que isso fez comigo? Sua mão finalmente fez contato, dedos deslizando ao longo da minha mandíbula com uma gentileza devastadora. Eu estive com mulheres bonitas, mulheres sofisticadas, mulheres que conheciam as regras do meu mundo e jogavam o jogo perfeitamente. Seu polegar traçou meu lábio inferior e eu tremi. Nenhuma delas jamais me chamou de dramático na frente dos meus homens. Nenhuma delas jamais roubou meu café. Nenhuma delas jamais me olhou do jeito que você olha, como se eu fosse simultaneamente a pessoa mais irritante do planeta e algo com que você realmente se importaria apesar do seu melhor julgamento. Eu não. Eu comecei, mas a mentira morreu na minha língua. Porque ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava absolutamente certo. Quando você soube, eu perguntei em vez disso, que você sentiu no dia em que descobriu o que eu realmente faço? Sua expressão ficou rofal. Você entrou naquela manhã, colocou meu café na minha mesa e mencionou a remessa Martinelli como se estivesse discutindo o tempo. Sem medo, sem julgamento, apenas brutal praticidade. Eu sabia então que você ia me arruinar. Eu pensei de volta àquele dia, lembrando a descarga de adrenalina de fazer aquela escolha, de decidir ficar em vez de correr. Eu deveria ter saído. Sim, ele concordou. Você absolutamente deveria ter, mas você não o fez. E cada dia que você ficou, toda vez que você resistiu às minhas ordens, cada momento em que você me tratou como uma pessoa em vez de um monstro. Ele parou, balançando a cabeça. Eu estava perdido antes mesmo de perceber que havia caído. A admissão deveria ter me aterrorizado. Este era Lorenzo Vital, um homem cujo nome deixava homens adultos nervosos, que controlavam um império construído sobre violência e medo. Envolver-se com ele seria se inscrever para uma vida de perigo, de sempre olhar por cima do ombro, de nunca se sentir completamente segura. Mas estando ali, em sua cobertura, sua mão embalando meu rosto como se eu fosse algo precioso, eu não conseguia lembrar por que a segurança havia parecido tão importante. Isso é insano,
Eu sussurrei. Nós mal nos conhecemos. Eu sei que você toma seu café com muito creme e não açúcar suficiente. Eu sei que você morde sua unha do polegar quando está nervosa. Eu sei que você liga para sua mãe todo domingo às 9h. Eu sei que você chora em comerciais de abrigo de animais e ri de trocadilhos terríveis. Eu sei que você guarda uma foto de sua avó na gaveta de sua mesa e que você a toca quando precisa de coragem. Sua outra mão subiu, emoldurando meu rosto. Eu te conheço, Lily Morgan. Melhor do que você pensa. E eu o conhecia também, percebi. Sabia que ele lia romances de espionagem em italiano quando não conseguia dormir. Sabia que ele preferia seu café expresso escuro e amargo como seu humor. Sabia que ele tinha uma cicatriz nas costelas de uma briga de facas aos 17 anos e que a morte de sua mãe quase o havia destruído. Limpa a garganta. Sabia que ele doava anonimamente para programas de alfabetização e que ele havia uma vez interrompido uma reunião de negócios para ajudar uma criança perdida a encontrar seus pais. Sabia que sob o exterior frio havia um homem capaz de ternura devastadora. Estou com medo, eu admiti. Você deveria estar. Isto não é algum conto de fadas, Lily. Minha vida é perigosa. Meus inimigos são impiedosos. Ficar perto de mim coloca um alvo nas suas costas que nunca desaparecerá. Seus polegares acariciaram minhas maçãs do rosto. Mas também estou cansado de fingir que posso manter minha distância. Cansado de te observar do outro lado do escritório e imaginar como seria te tocar, te beijar, te ouvir dizer meu nome sem aquela distância profissional em sua voz. Lorenzo, eu respirei e seus olhos escureceram. Assim, ele disse asperamente. Exatamente assim. O primeiro beijo foi suave, questionador. Seus lábios mal roçaram os meus, dando-me todas as oportunidades para me afastar. Quando eu não o fiz, quando eu me inclinei em vez disso, a ternura se quebrou, sua mão deslizou em meu cabelo, inclinando minha cabeça para melhor acesso, enquanto ele me beijava como um homem faminto. Como se 6 meses de contenção finalmente tivessem se quebrado. Eu agarrei sua camisa, puxando-o para mais perto, afogando-me no sabor dele. Ele tinha o gosto de perigo e desejo, e tudo o que eu vinha negando que queria. Suas mãos vagaram pelas minhas costas, dedos traçando o zíper do vestido vermelho, e eu me arqueei em seu toque. Este vestido, ele murmurou contra meus lábios. Você tem alguma ideia do que ele fez comigo te ver neste vestido? Me diga, eu desafiei, e seus olhos brilharam com uma promessa sombria. Mais tarde, agora mesmo, eu quero ele fora de você. Ele me conduziu para trás em direção ao seu quarto, nossos lábios nunca quebrando contato. O quarto estava escuro, exceto pelas luzes da cidade entrando pelas janelas. Mas eu não me importava. Tudo o que importava eram as mãos de Lorenzo na minha pele, sua boca traçando fogo pelo meu pescoço, o jeito que ele dizia meu nome como uma oração e uma maldição. O zíper do vestido vermelho sussurrou aberto. Ar fresco atingiu minha pele aquecida, e então as mãos de Lorenzo estavam lá, quentes e possessivas. O vestido puxou em meus pés, me deixando apenas de lingerie e saltos, sentindo-me vulnerável e poderosa sob seu olhar faminto. Linda, ele murmurou, e a reverência em sua voz enviou arrepios pela minha coluna. Tão linda que dói te olhar. Eu alcancei sua camisa, atrapalhando-me com os botões. Ele me ajudou, tirando-a impacientemente. Na luz fraca, pude ver a cicatriz sobre a qual ele me contou, junto com outras das quais eu não sabia nas histórias. Evidência de uma vida violenta, de perigo sobrevivido. Eu tracei uma com a ponta dos meus dedos, sentindo-o estremecer sob meu toque. Estes são quem você é, eu disse suavemente. Mas eles não são tudo o que você é. Algo vulnerável brilhou em seus olhos. Então ele estava me beijando novamente, e o pensamento se tornou impossível. Havia apenas sensação, limpa a garganta, suas mãos, sua boca,
o deslizar da pele contra a pele. Ele me deitou na cama com uma gentileza surpreendente, cobrindo meu corpo com o dele, e eu enrolei minhas pernas em sua cintura, puxando-o para mais perto. Diga-me para parar, ele disse, sua voz rouca com desejo mal controlado. Diga-me que você não quer isso e eu irei embora. Durma no sofá. Finja que isso nunca aconteceu. E se eu não quero que você pare, então você é minha. A possessividade em sua voz deveria ter me alarmado. Em vez disso, enviou calor se acumulando em meu núcleo. Chega de encontros com corretores de ações. Chega de fingir que não há nada entre nós. Minha, Lily, em todos os sentidos que importam. Sua, eu concordei, e ele gemeu, seu controle finalmente se quebrando completamente. O que se seguiu foi tudo o que eu havia imaginado, e nada parecido. Lorenzo era exigente, mais atencioso, áspero, mas cuidadoso, pegando o que queria enquanto se certificava de que eu pegava o que precisava. Ele aprendeu meu corpo como aprendeu tudo com intensidade focada, memorizando cada reação, cada som que eu fazia. E quando eu finalmente me despedacei em seus braços, Hercule engoliu meus gritos com seu beijo, seguindo-me sobre a borda com meu nome em seus lábios. Depois, nós deitamos emaranhados em seus lençóis, minha cabeça em seu peito, seus dedos traçando padrões ausentes em meu ombro. A cidade brilhava além das janelas, mas dentro de seu quarto, o mundo parecia impossivelmente pequeno e seguro. O que acontece agora? Eu perguntei baixinho. Lorenzo ficou em silêncio por um momento. Agora tudo muda. Você se muda para cá. Detalhe de segurança, 24/7. Chega de metrô. Chega de noites tardias sozinha no seu apartamento. Você fica perto onde eu posso te proteger. Isso soa como uma gaiola dourada. É a realidade de estar comigo. Seus braços apertaram ao meu redor. Não vou me desculpar por te manter segura. Eu deveria ter protestado. Deveria ter insistido em manter minha independência. Mas a fria proposição de Tyler ainda estava fresca em minha mente. Um lembrete de que eu havia entrado no mundo de Lorenzo, quisesse ou não. A única questão era se eu enfrentaria os perigos sozinha ou com sua proteção. E o trabalho? Eu perguntei. Eu não posso muito bem ser sua secretária e ser o que quer que isso seja. Namorada ele forneceu. Você é minha namorada agora e você manterá seu emprego se quiser. Eu gosto de ter você perto, embora eu possa precisar contratar uma segunda secretária para realmente lidar com o arquivamento, já que eu planejo passar muito tempo te distraindo. Apesar de tudo, eu sorri contra seu peito. Muito profissional. Limpa a garganta. Eu sou muitas coisas para pesar. Profissional nem sempre é uma delas. O carinho italiano enviou um tremor através do meu estômago. O que isso significa? Tesouro. Porque é isso que você é, rara e preciosa e que vale a pena proteger. Ele apertou um beijo no topo da minha cabeça. Durma um pouco. Amanhã temos muito a discutir e preciso lidar com a situação, Monroe. O lembrete de Tyler enviou um arrepio através de mim. O que você vai fazer com ele? Nada permanente, Lorenzo me assegurou. Apenas deixe muito claro que você está sob minha proteção e quaisquer futuras tentativas de te usar contra mim terão severas consequências. Lorenzo. Shh. É assim que meu mundo funciona. Lily, ações têm consequências. Ele tentou te usar. Agora ele paga o preço. Sua voz era aço envolto em seda. Mas por que você está me pedindo para mostrar contenção? Eu o farei desta vez por você. Deveria ter me incomodado mais. A maneira casual como ele discutia ameaçar pessoas, mas o esgotamento estava me puxando para baixo, e o batimento cardíaco de Lorenzo sob meu ouvido era firme e tranquilizador. Em seus braços, em sua cama, me senti mais segura do que em meses. Enquanto eu adormecia, ouvi-o murmurar algo em italiano, muito suave e rápido para eu entender,
mas eu teria jurado que soava como uma oração. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o cheiro de café fresco. Por um momento eu estava desorientada. Este não era meu apertado apartamento de rainha. A cama era muito grande, os lençóis muito caros, a vista muito espetacular. Então a memória voltou. Lorenzo, o beijo, tudo o que se seguiu. Eu sentei, segurando o lençol no meu peito, e avistei uma nota no travesseiro ao meu lado escrita na elegante caligrafia de Lorenzo. Tive que lidar com negócios. Coffee está na cozinha. Nem pense em sair deste apartamento sem segurança. Elbow-se mesmo em bilhetes de amor. Algumas coisas nunca mudaram. Eu encontrei uma de suas camisas. Camisa social branca que caía até o meio da coxa em mim e caminhei levemente para a cozinha. Fiel à sua palavra, café fresco esperava em uma máquina cara que provavelmente custava mais do que meu carro. Enquanto eu servia uma xícara, eu avistei meu reflexo na janela. Descalça, vestindo a camisa de Lorenzo Vitali, cabelo selvagem de suas mãos, lábios ainda inchados de seus beijos. Eu parecia completamente depravada. Eu parecia feliz. Eu parecia aterrorizada porque isso era real agora, não alguma fantasia que eu poderia descartar como atração inapropriada no local de trabalho, não algo que eu poderia manter separado da minha vida real. Lorenzo havia me reivindicado, e em seu mundo, esse tipo de reivindicação vinha com consequências. Meu telefone zumbiu no balcão. A segurança de Lorenzo deve tê-lo recuperado da minha clutch. Mensagens estavam inundando. 3 de Sofia exigindo saber como o encontro foi. 2 de um número desconhecido que fez meu sangue gelar. Ontem à noite foi um mal-entendido. Vamos conversar, Tyler. E então, 5 minutos depois. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Minha família pode tornar sua vida muito difícil. Eu estava encarando as mensagens, tentando decidir se deveria contar a Lorenzo ou lidar com isso eu mesma. Quando a porta da cobertura abriu, Lorenzo entrou, ainda usando as roupas da noite anterior, mas de alguma forma parecendo impecável. Seus olhos me encontraram imediatamente, e algo sombrio e possessivo brilhou em suas profundezas. Bom dia, ele disse, cruzando o espaço entre nós. Ele afagou meu rosto, me beijando completamente. Você está usando minha camisa. Eu não tive muita escolha. Alguém rasgou meu vestido. Vou te comprar mais 10. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Embora eu te prefira assim, marcada como minha. Tão possessivo, eu murmurei contra sua boca, mas eu estava sorrindo. Você não tem ideia. Ele se afastou ligeiramente, sua expressão ficando séria. Tyler te enviou mensagens, não uma pergunta. Claro que ele sabia. Você está monitorando meu telefone. Estou te protegendo, ele corrigiu. Há uma diferença. E sim, eu vi as mensagens. Marco já está lidando com isso. Lidando com isso como? O sorriso de Lorenzo era frio. Digamos apenas que Tyler Monroe estará muito ocupado explicando ao seu pai por que ele ameaçou uma mulher sob minha proteção. Até o final do dia, toda a família Monroe entenderá que você está completamente fora dos limites. O lembrete da violência espreitando sob a superfície polida de Lorenzo deveria ter me assustado. Em vez disso, me vi grata por isso. As ameaças de Tyler me abalaram mais do que eu queria admitir. Saber que Lorenzo estava lidando com isso me permitiu respirar mais facilmente. Ainda preciso de roupas, eu apontei. E para ir trabalhar. O escritório será um caos sem mim. Já cuidado. Marco enviou sua assistente, Rosa, ao seu apartamento para arrumar algumas coisas. Ela deve estar aqui dentro de 1 hora. Ele me guiou até a ilha da cozinha, me empurrando para um banco de bar. Quanto ao trabalho, você está tirando o dia de folga. Precisamos discutir arranjos de segurança. Lorenzo, eu não posso simplesmente não aparecer. Você é a namorada do chefe agora. Você pode fazer o que quiser. Ele se moveu pela cozinha com surpreendente competência, puxando ingredientes para o café da manhã.
Além disso, depois do drama de ontem à noite, você precisa de um dia para descontrair. Eu o observei quebrar ovos em uma tigela, tentando reconciliar esta versão doméstica de Lorenzo com o frio chefe da máfia para quem eu havia trabalhado. Você cozinha? Minha mãe insistia que todos os seus filhos aprendessem. Ela disse que depender dos outros para a sobrevivência básica era uma fraqueza. Sua expressão suavizou com a memória. Ela também disse que o caminho para o coração de uma pessoa era através do estômago, embora ela geralmente quisesse dizer isso mais romanticamente. Me fale sobre ela. Eu o havia ouvido mencionar sua mãe antes, mas sempre de passagem, sempre com aquela mistura de amor e tristeza que significava que a perda ainda era crua. Lorenzo ficou quieto por um momento, focando em bater os ovos. Ela era uma mulher feroz, minúscula, mal com cinté de altura. Mas quando ela entrava em uma sala, todos prestavam atenção. Ela dirigia a família legitimamente. Restaurantes, negócios de importação, enquanto meu pai lidava com o lado menos legal. Ele derramou os ovos em uma panela quente. Ela morreu quando eu tinha 23. Ataque cardíaco, súbito. Um dia ela estava discutindo comigo sobre minha escolha de namorada. No dia seguinte ela se foi. Sinto muito, eu também. Ainda sou. Limpa a garganta. Ele empratou o omelete com facilidade praticada, adicionando torrada e frutas frescas. Ela teria gostado de você. Sua teimosia, sua recusa em ser intimidada. Ela não teria gostado de eu trabalhar para o filho dela. Não, ele concordou, colocando o prato diante de mim. Ela teria odiado essa parte, mas ela teria respeitado que você sobreviveu 6 meses lidando comigo sem desistir ou cometer assassinato. Isso requer um tipo especial de paciência. Eu dei uma mordida no omelete, perfeitamente cozido, temperado na medida. Isto é delicioso. Como você sabia que eu gostava de cogumelos e gruyère? Porque eu presto atenção a sorro. Eu sempre presto atenção em você. Ele se encostou no balcão, xícara de café na mão, me observando comer com satisfação. Razão pela qual eu sei que você está preocupada com mais do que apenas as mensagens de Tyler. Maldito seja ele por ser tão observador. Estou preocupada com o que isso significa. Nós. Seu mundo não é exatamente seguro, Lorenzo. Não, não é. Mas você já está no meu mundo há 6 meses, estivéssemos juntos ou não. Pelo menos agora posso te proteger abertamente em vez de das sombras. Ele pousou sua xícara, movendo-se para ficar diante de mim. Eu sei o que estou te pedindo para aceitar. O perigo, o escrutínio, o fato de que meus inimigos podem te mirar para chegar a mim. Se você quiser ir embora, farei com que você seja realocada para um lugar seguro. Um lugar onde eles nunca te encontrarão. Nova identidade, nova vida, proteção completa. A oferta deveria ter sido tentadora. Uma chance de escapar para voltar ao normal. Mas o pensamento de deixar Lorenzo, de nunca mais vê-lo, nunca sentir suas mãos em mim, nunca ouvi-lo me chamar de pesar, me fez o peito doer. E se eu não quero ir embora? Então você fica aqui, onde eu posso te manter segura. Você mantém seu emprego. Se quiser ir embora, precisaremos ser discretos no escritório. E você aceita que você é minha, agora em todos os sentidos que te importam. Suas mãos encontraram meus quadris, me puxando para mais perto. Você aceita os guardas, a segurança, as limitações da sua liberdade. Porque sua segurança importa mais para mim do que sua independência. Isso é muito para pedir, eu sei, mas sou um bastardo egoísta, Lily. Eu te quis desde o momento em que você entrou no meu escritório. E agora que te tenho, não vou soltar. Sua testa pressionada contra a minha. Diga-me que você vai ficar. Eu deveria ter pensado nisso com mais cuidado. Deveria ter feito uma lista de prós e contras. Pesado minhas opções racionalmente, papai. Em vez disso, me vi dizendo, eu ficarei, mas tenho condições. Seus lábios se curvaram. Claro que sim. Nomeie-as. Primeiro, eu continuo trabalhando. Eu não sou uma mulher sustentada, Lorenzo. Eu preciso de propósito. Concordado.
Segundo, você não toma decisões sobre minha segurança sem me consultar. Eu não sou uma criança para ser protegida sem explicação. Essa é negociável. Se houver perigo imediato, então você me explica o mais rápido possível depois. Eu mantive seu olhar. Estou falando sério. Eu consigo lidar com a verdade. O que eu não consigo lidar é ser mantida no escuro. Ele considerou por um momento, então assentiu. Justo o suficiente. O que mais? Terceiro, sem mentiras sobre nada. Eu prefiro lidar com uma verdade dura do que uma mentira confortável. Eu consigo trabalhar com isso. Suas mãos deslizaram pelos meus lados. Mais alguma demanda? Apenas uma. Eu emaranhei meus dedos em seu cabelo, puxando-o para mais perto. Você tem que lembrar que estou com você porque quero estar, não porque tenho medo de ir embora. No momento em que isso se tornar uma gaiola em vez de uma escolha, eu irei embora. Algo vulnerável brilhou em seus olhos. Não posso prometer que você sempre se sentirá livre. Meu mundo tem restrições que não são negociáveis, mas posso prometer que nunca te prenderei deliberadamente. Se você quiser ir embora, não vou te parar. Mentiroso, eu disse suavemente. Você me caçaria até os confins da terra? Provavelmente, ele admitiu. Mas eu me certificaria de que você escolhesse voltar de bom grado. Antes que eu pudesse responder, seu telefone zumbiu. Ele olhou para ele, sua expressão escurecendo. Marco, a situação Monroe escalou. Escalou? Como? A mandíbula de Lorenzo apertou. Vincent Monroe solicitou uma reunião esta noite. Ele quer discutir interesses mútuos e o mal-entendido com seu filho. Ele olhou para mim calculando. Ele vai tentar resolver as coisas, oferecer compensação pelo comportamento de Tyler. E você vai recusar. Vou deixar muito claro que qualquer contato futuro com você resultará em guerra. Sua voz era fria, desapegada. O chefe da máfia firmemente de volta ao lugar. Então vou garantir que a família Monroe entenda que mirar em você foi o maior erro que eles já cometeram. Uma batida na porta nos interrompeu. Lorenzo tensionou, uma mão movendo-se para a parte inferior de suas costas, onde eu sabia que ele guardava uma arma. Mas então ele relaxou. Essa será Rosa com suas coisas. Ele não estava errado. Sua assistente apareceu com 2 malas grandes e várias sacolas de compras. Senhorita Morgan. Ela me cumprimentou com um sorriso conhecedor. Espero ter arrumado tudo o que você possa precisar. Se algo estiver faltando, apenas me diga. Obrigada, Rosa. Tentei não me sentir estranha com o fato de que ela tinha acabado de me ver na camisa de Lorenzo, claramente tendo passado a noite, mas ela parecia completamente despreocupada, como se seu chefe começando um relacionamento com sua secretária fosse a coisa mais normal do mundo. Depois que ela saiu, levei as bolsas para o quarto de hóspedes para me trocar, tentando ignorar o fato de que Lorenzo me seguiu, encostando-se na moldura da porta e me observando com olhos escuros e famintos. Você é muito distrativo, eu disse a ele, puxando jeans e um suéter macio. Essa é a ideia. Ele cruzou o quarto, me girando para encará-lo. Você não vai mais dormir no quarto de hóspedes. Lorenzo, você é minha agora, Lily. Isso significa que você dorme na minha cama. Acorda nos meus braços. Me deixe saber que você está segura toda noite. Suas mãos emolduraram meu rosto. Eu preciso disso. Preciso de você perto. A vulnerabilidade em sua admissão me desfez. Ok. Mas você tem que prometer não monopolizar as cobertas. Ele sorriu. Aquele raro sorriso genuíno que transformava seu rosto. Eu prometo nada. Eu sou italiano. Somos territoriais sobre tudo, incluindo cobertores. O resto do dia passou em uma estranha bolha de domesticidade. Lorenzo trabalhou de casa, atendendo chamadas em seu escritório, enquanto eu explorava a cobertura e tentava entender minha nova realidade. De vez em quando ele surgia para me verificar, me puxando para beijos que me deixavam sem fôlego. Conforme a noite se aproximava, seu humor mudou.
A reunião com Vincent Monroe estava agendada para as 9 em um dos restaurantes de Lorenzo, território neutro com muita segurança. Eu podia ver a tensão crescendo em seus ombros, o foco frio se instalando sobre suas feições. Eu quero ir com você, eu disse enquanto ele estava se preparando para sair. Lorenzo virou-se de onde ele estava verificando sua arma. Absolutamente não. Ele vai estar me discutindo. Eu deveria estar lá. Lily, essas reuniões podem ficar perigosas. Eu não estou te colocando na linha de fogo. Já estou na linha de fogo. Eu mantive minha posição, cruzando meus braços. Tyler me mirou. O pai dele quer negociar sobre mim. Eu mereço estar presente para essa conversa. Lorenzo me estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele assentiu. Certo, mas você fica quieta a menos que eu diga o contrário. E se as coisas derem errado, você faz exatamente o que Marco te diz. Entendido? Entendido? 1 hora depois, paramos no Salvatore's, um dos restaurantes italianos sofisticados de Lorenzo em Manhattan. O local estava fechado ao público esta noite com vários homens de Lorenzo estacionados nas entradas. Enquanto entrávamos, senti o peso de suas escadas, todos notando que o chefe havia trazido uma mulher para uma reunião de negócios. Vincent Monroe já estava sentado em uma grande mesa no centro da sala de jantar, ladeado por 2 homens que eram claramente guarda-costas. Ele era mais velho do que eu esperava, provavelmente no início dos 60, com cabelo prateado e frios olhos azuis, que me avaliavam com interesse predatório quando nos aproximamos. Vital, ele cumprimentou Lorenzo, seu olhar nunca me deixando. E esta deve ser a jovem que causou todo o problema. Esta é Lily Morgan, Lorenzo disse friamente, sua mão possessiva na parte inferior das minhas costas. Minha namorada e a razão pela qual estamos tendo esta conversa. O sorriso de Vincent não atingiu seus olhos. Seu filho cometeu um sério erro de julgamento. Tyler estava tentando estabelecer um relacionamento comercial. Talvez seus métodos fossem excessivamente agressivos, mas suas intenções eram puramente profissionais. Suas intenções eram recrutar minha namorada para me espionar. A voz de Lorenzo era seda sobre aço. Isso não é negócio, Vincent. Isso é um ato de guerra. Agora, não sejamos apressados. Deixe-me ser muito claro. Lorenzo inclinou-se ligeiramente para em frente. Senhorita Morgan está sob minha proteção. Quaisquer novas tentativas de contatá-la, de usá-la, de até mesmo olhá-la errado resultarão em consequências. Consequências severas. A mandíbula de Vincent a apertou. Você está sendo irracional. Foi um simples mal-entendido. Não há mal-entendido. Sua família tentou usá-la contra mim. Isso é imperdoável. A mão de Lorenzo moveu-se para o lado dele, e eu sabia que ele estava tocando sua arma. Considere este seu único aviso. A tensão na sala aumentou vários níveis. Os homens de Vincent se moveram, mãos em direção às suas próprias armas. O detalhe de segurança de Lorenzo moveu-se para mais perto, criando um círculo protetor ao nosso redor. Então Vincent sorriu e a expressão enviou arrepios pela minha coluna. Você mudou, Vital. Desde quando você deixa uma mulher te deixar emocional? Te deixar fraco? Cuidado, Lorenzo disse suavemente. E a ameaça naquela única palavra era inconfundível. Você está a cerca de 3 segundos de descobrir exatamente o quão fraco eu sou. Vincent levantou as mãos em falsa rendição. Estou simplesmente dizendo que esta superreação parece desproporcional. Tyler fez uma investida em uma garota bonita. Você deixou claro que ela é sua. Por que não aceitar meu pedido de desculpas e seguir em frente? Estou disposto a oferecer compensação por qualquer angústia causada. Eu não quero seu dinheiro, Vincent. Eu quero sua garantia de que sua família nunca mais se aproximará de Lily. Que você vai espalhar a palavra por toda a organização nesta cidade de que ela está completamente fora dos limites. E se eu recusar, o sorriso de Lorenzo era aterrorizante.
Então vamos para a guerra e eu desmonto sistematicamente tudo o que você construiu, começando com suas operações portuárias e terminando com as rótulas do seu filho. A ameaça grosseira deveria ter me chocado. Em vez disso, me vi estranhamente tocada pela veemência de Lorenzo, sua recusa absoluta em permitir que alguém me ameaçasse. Vincent estudou Lorenzo por um longo momento, claramente pesando suas opções. Então ele suspirou. Certo, você tem minha palavra. A família Monroe ficará longe da senhorita Morgan. Nós vamos espalhar a palavra de que ela está sob proteção vital. Escolha inteligente. A mão de Lorenzo apertou nas minhas costas. Agora saia do meu restaurante. Nós os observamos sair, a tensão lentamente escoando da sala. Assim que a porta se fechou atrás deles e levantou, Lorenzo virou-se para mim, suas mãos emoldurando meu rosto. Você está bem? Estou bem. Isso foi. Eu procurei por palavras. Intenso. Isso foi contido. Se você não tivesse estado aqui, eu teria colocado uma bala nele por sugerir que você era uma fraqueza. Ele pressionou sua testa contra a minha. Você não é uma fraqueza, Toro. Você é minha força. A razão pela qual eu me levanto toda manhã querendo construir algo melhor. Meu coração se apertou com a admissão. Limpa a garganta. Lorenzo, eu sei que é muito cedo. Eu sei que estamos indo muito rápido, mas nunca senti por ninguém o que sinto por você. Como se eu queimaria o mundo se isso significasse te manter segura. Seu polegar acariciou minha bochecha como se eu fosse me afastar.